carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 5, nós vamos ler do verso 6 até o verso 11, inicialmente. Romanos, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 11. Você achou aí na Bíblia? Romanos 5, do 6 ao 11. A palavra de Deus diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou para a instrução da nossa vida, Pai. A Tua palavra é a verdade que liberta de todos os erros, de todos os enganos, e é essa verdade que nós queremos acolher no nosso coração essa noite. Por isso te pedimos, Pai, fala conosco, Senhor. Queremos dar ouvidos à Tua voz, não estamos aqui interessados nas doutrinas humanas, nas filosofias do mundo, mas na Tua palavra poderosa para nos transformar e alimentar. E é isso que eu te peço, entregando a minha vida ao Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar com poder a Tua palavra. É o que eu te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, hoje pela manhã nós falamos a respeito de salvação, e essa palavra aqui, mais uma vez, nos fala sobre salvação, palavra tão batida, tão falada, mas talvez tão pouco compreendida, entendida na sua plenitude, no que quer dizer isso, de que maneira isso se operou, que coisa especial é essa, a salvação que Deus proporcionou a nós. E eu creio pela Bíblia, como já vimos hoje pela manhã, que nós cristãos podemos ter certeza da nossa salvação. Certeza da salvação está disponível a todo aquele que realmente crê em Cristo. Salvação não é algo para provocar dúvidas no meu coração, muito pelo contrário. Lembra que a Bíblia diz que a salvação é pela fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, a fé que gera a salvação, por si só, é uma certeza. Então, a salvação não é para me gerar dúvida. Eu posso ter certeza da minha salvação, não porque confio em mim mesmo e nem na minha capacidade, porque confio na capacidade daquele que me salvou. Confio no poder daquele que me tirou das trevas para a luz, daquele que perdoou os meus pecados pelo derramamento do seu sangue, e por tudo que ele fez por mim, baseado única e exclusivamente no seu amor. É esse amor que pode me dar certeza da minha salvação, a certeza de que Deus me ama, como está dito no texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo enfatiza nesse texto esta certeza, que vem do fato de nós sermos amados por Deus, não porque fomos bonzinhos ou merecedores, mas amados ainda na condição de inimigos, na condição de pecadores, inimigos de Deus. E mesmo assim, Deus nos amou.
Então, ele começa esse texto aqui com um porquê. Veja o que ele está aqui nos falando, mostrando que as razões da nossa certeza da salvação serão apresentadas a seguir. Veja o verso 6, como ele começa. Porque, ou seja, uma explicação. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quem eram os ímpios? Éramos nós. Nós éramos ímpios, porque praticávamos impiedade, como todos os demais. Mas Cristo morreu por nós quando nós ainda estávamos neste estado. Então, Paulo começa aqui com esse porquê, para explicar a razão, mostrar que as razões da nossa salvação serão apresentadas logo a seguir. E nesses próximos versículos a gente pode ver pelo menos 4 afirmações do apóstolo Paulo sobre a nossa absoluta certeza da salvação. Essa é a tônica desse texto que ele está nos apresentando aqui. Começamos no versículo 6, lendo de novo, dizendo assim: porque Cristo, presta atenção nas palavras, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E ele diz no verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele chega a considerar a possibilidade que alguém remotamente possa morrer por uma pessoa boa. Até pode ser que aconteça, embora seja muito difícil, que alguém queira dar a sua própria vida no lugar de outro. Mas fazer isso e ainda assim fazer por uma pessoa ruim, para uma pessoa que não presta, para uma pessoa ímpia, que era a condição da humanidade antes de morrer, de Cristo morrer por nós. Paulo diz, então, esta certeza que eu tenho, porque Deus prova o seu próprio amor por nós. O amor de Deus não é apenas declarado, ele é provado, ele é evidenciado. Paulo diz, Deus prova o seu próprio amor por nós, porque ele morreu, Cristo morreu por nós, nós ainda na condição de pecadores. Então, a primeira afirmação de Paulo aqui é que a nossa salvação se dá pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Segundo diz o verso 6, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja, a morte de Cristo foi no tempo certo. Desde o Éden, quando o homem pecou, quando Deus proferiu a sentença do pecado, ele já disse à mulher que do ventre da mulher sairia um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Já naquele momento, o plano de salvação estava já concebido por Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Tudo já estava pré-concebido pelo Senhor, mas não veio Jesus nem antes nem depois. Veio na hora certa, veio no tempo certo. Deus faz tudo no tempo certo, é o que nos diz a palavra de Deus. E tudo isso aconteceu na plenitude dos tempos. Leia comigo o que diz Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. No tempo certo, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. E aí nós pudéssemos receber a adoção de filhos. Pelo amor de Deus, nós fomos adotados por Deus. E como diz o texto em Romanos, essa morte não se deu por alguém justo, mas por alguém
pecador, não foi a morte por alguém que merecia, mas foi a morte por alguém que não merecia. Entenda como é a salvação no plano de Deus. Se olharmos para o merecimento humano, Deus coloca um casal num lugar maravilhoso, dá a eles tudo do bom e do melhor, e mesmo assim eles pecam. Qual seria a justiça humana? Deixa esses caras para lá, não é? Não vamos fazer nada, não vamos cuidar deles. Eles merecem o que estão sofrendo por causa do pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, já naquele momento programou um plano para a salvação que seria realizado através da morte de Cristo pelos pecadores. Ainda pecadores, mostrando o amor de Deus. Não porque o homem tenha melhorado, mas porque Deus quer salvar o homem. É assim que se opera a salvação. Então, a morte que nos salva é a prova mais evidente do amor de Deus. Por isso, Paulo diz no verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. É a prova, é a evidência do amor de Deus. E aonde encontramos a declaração desse amor? Em João 3,16, todo mundo conhece. O que está escrito ali? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor declarado foi provado na realização, no término do plano de Deus em Jesus, quando ele morre na cruz e diz, está consumado. Está provado o amor de Deus, que não é apenas um discurso, mas que é verdadeiro. E ainda a Bíblia nos diz, em Romanos, capítulo 8, versículo número 32, vamos ler o que está escrito em Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É a pergunta que Paulo faz para a nossa reflexão. Pense bem, aquele que não poupou o seu próprio filho, por nós o entregou, não nos dará de graça todas as coisas? Pensa na ação de Deus na salvação, na grandeza de Deus na salvação, como Deus deve ser honrado, glorificado pelo ato da salvação. O mérito é todo de Deus por algo que Ele fez e não por algo que nenhum de nós possa fazer. E esse plano, como eu disse para você, não foi um plano concebido como uma reação a algo que o homem fez. Nós cremos na onisciência de Deus. Você crê nisso? Deus sabe todas as coisas, no passado, no presente e no futuro. Então Deus não reage a situações. Ele já sabe de todas as situações e tudo já está programado muito antes de acontecer. Tudo isso foi programado, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo número 8. Nós precisamos entender essa grandeza de Deus se queremos entender algo sobre salvação. Apocalipse, capítulo 13, versículo número 8, a palavra de Deus diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro quem é? Jesus. Mas Jesus foi morto lá na fundação do mundo, porque Deus já estava com um plano preparado. Não foi uma reação a algo que aconteceu, já era algo da presciência de Deus. Então, tudo já estava preparado para a salvação do homem, mostrando que Deus é o poderoso para salvar, mostrando que Deus é que tem todos os planos em suas mãos, e foi concretizado na cruz, muito tempo depois, quando então Jesus, ao morrer na cruz, o que diz? Está
consumado. Por que são essas as últimas palavras de Jesus? Porque é o cumprimento de tudo aquilo que foi programado na fundação do mundo. Está consumado, está feito, cumprido. Se cumpriu a palavra de Deus, o poder de Deus se manifestou ao mundo. E o que diz a Bíblia a respeito disso, continuando nos textos que a gente estava lendo, volta lá em Romanos, no capítulo 5, nós lemos já o versículo 6 até o versículo 8, agora leia o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, veja, a nossa condição no momento da salvação não era boa. O que a Bíblia diz é que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ninguém foi salvo por ser bonzinho, ninguém foi salvo porque era um santinho, ninguém foi salvo, Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. O Filho do Homem, Lucas 19:10, diz o quê? Veio buscar e salvar o perdido. Quem é salvo é quem estava perdido, é quem estava completamente morto nos pecados, nos delitos, na sua vida miserável. Essa é a condição de todos. O ruim do homem é se achar bom, é se achar merecedor de alguma coisa, é considerar que a salvação é como se fosse um prêmio, até que enfim Deus reconheceu que eu sou tão bonzinho que me salvou. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que todos estão na mesma situação, mortos em delitos e pecados. Então, a condição não era boa, de maneira nenhuma, a nossa condição era terrível. Então, a nossa certeza da salvação não se apoia, de maneira nenhuma, nas nossas qualidades. Por que eu posso ter certeza da salvação? Porque eu sou bom. Porque eu sou uma pessoa maravilhosa, porque Deus, quando me salvou, me transformou e me tornou agora o suprassumo de todos. Não, não é por isso. Eu sou ruim, eu não sou bom, não há ninguém bom, nem Jesus quis ser chamado de bom. Bom é um só, que é Deus. Então, a certeza da salvação não está apoiada no fato de eu me considerar merecedor de alguma coisa pelas minhas qualidades. Muito pelo contrário, o que esse texto está dizendo é que eu sou fraco. Veja o verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa é a situação. Eu era fraco, eu era ímpio, e isso foi com essa circunstância que Jesus me salvou. Então, a minha certeza não se baseia porque eu melhorei, porque eu agora sou isso, sou aquilo, então posso ter certeza da minha salvação. Mas por aquilo que Deus fez. Então, eu era dessa forma, errante, pecador, praticante do erro. E Deus prova o seu próprio amor para comigo pelo fato de ter Cristo morrido por mim, mesmo sendo eu pecador, ainda pecador. Eu não fiquei bom para ser salvo, eu fui salvo sendo ruim. Dá para entender isso? Então, a minha certeza da salvação não pode se apoiar nas minhas qualidades. Embora eu tenha melhorado como pessoa depois da salvação, por quê? Como disse pela manhã, as boas obras que hoje praticamos é porque Deus de antemão as preparou para que andássemos nelas. Não há mérito nenhum em fazermos boas obras, isso é obrigação de todo cristão, porque Deus nos preparou para isso. Então, a minha certeza de salvação não se apoia em bom comportamento, irmãos. Não é nisso que nós apoiamos a nossa certeza de salvação. O versículo 10 que a gente leu diz, porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Deus salvou os seus inimigos, irmãos. Cada um de nós era um inimigo de Deus quando foi salvo. Inimigo.
E diz o texto bíblico que quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante o quê? A morte do seu Filho. Tudo pela morte de Cristo. Reaproximação, reconciliação, quebrando a barreira de separação entre nós e Deus que o pecado provocava. Jesus foi morto para que eu pudesse me aproximar novamente de Deus, ser reconciliado com Ele, segundo está escrito na palavra que nós estamos lendo. Mas a minha situação não era nada boa, e muito menos a sua e de nenhum de nós. Todos nós, pecadores, inimigos, separados, odiávamos a Deus, vivíamos em oposição à sua palavra e à sua vontade. Era assim que acontecia, assim era a nossa vida. Ler um versículo contigo também, que li pela manhã, agora um pouco mais do texto, em Tito, capítulo número 3. Veja só o que está escrito, Tito, capítulo número 3, versículo 3, até o versículo 7. Na carta de Paulo a Tito está escrito assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Assim era como a gente foi salvo, inimigos de Deus, inimigos dos irmãos, em oposição a Deus, vivendo pelos prazeres. Esse era o retrato da vida de todo pecador que foi salvo por Cristo. E foi salvo pelo amor, pelo mesmo amor. O amor que foi dado mesmo eu sendo dessa maneira. Não era um amor que eu fiz por merecer. Então, a minha certeza da salvação vem da grandeza desse amor, da grandeza dessa graça, da grandeza dessa misericórdia, e não das minhas qualidades ou do meu esforço pessoal para me manter, de alguma forma, agradando a Deus, porque eu não posso, simplesmente não consigo. E então dependo completamente da graça de Deus. Mas o que a Bíblia me diz, irmãos, olhando novamente para o texto, vamos ler agora o versículo 9 e o versículo 10. Paulo diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus é um assunto pouco comentado nas igrejas. Ninguém gosta de falar sobre a ira de Deus, como se Deus hoje não fosse mais irado, não é? E isso é uma grande mentira, irmãos, é um grande disfarce que as pessoas tentam colocar em Deus, na expectativa de que Deus seja aceito pelas pessoas. A Bíblia mostra para nós o pleno amor de Deus, mas também mostra a plenitude da sua ira, da sua justiça. Veja, um sermão que mais impactou uma geração de avivamento foi Pecadores nas mãos de um Deus irado. Procura na internet ler esse sermão, para você entender o que é a salvação. Então, escapar da ira foi o que aconteceu com a gente. Não por merecimento, mas pela misericórdia, pela graça, pelo amor. Mas quem não escapa, permanece sobre ele a ira de Deus.
Isso é uma verdade dita na Bíblia Sagrada, queridos. Então, eu preciso entender o que está escrito. Seremos por ele salvos da ira por causa da justificação pelo sangue. O sangue de Cristo me tornou justo. É o que diz o versículo 9. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja, aí reside a certeza de Paulo da salvação. O raciocínio dele é o seguinte: quando eu era horroroso, eu fui salvo mediante o sangue, fui justificado mediante o sangue, sem nenhum merecimento, muito mais agora, que já sou salvo, Deus me manterá dessa maneira, porque Deus fará isso por mim, porque Deus morreu, Jesus morreu por mim, e eu fui reconciliado, então eu serei salvo da ira. Esse é o raciocínio de Paulo para crer na sua salvação, para ter certeza dela, para não viver em conflito constante. Veja como é angustioso esse conflito: estou salvo ou não estou salvo? Hoje estou salvo, amanhã não estou. E pode ser que semana que vem a coisa piore. A vida do cristão não é para ser assim. Eu preciso ter a certeza da minha salvação, não porque confio em mim, mas porque confio naquele que me salvou. Não porque tenho algum poder, mas porque aquele que me salvou é poderoso para me suster. É isso que a Bíblia está dizendo, eu preciso entender. Então, se Deus já me fez justo, com certeza Ele me salvará. Porque aos olhos de Deus, eu me tornei justo, embora não seja. O sangue de Cristo sobre mim me purificou de todo pecado. Deus agora me olha não como um pecador, mas como um justo. Não porque eu tenho mérito, mas porque está sobre mim o sangue do Cordeiro. Você lembra na Páscoa dos judeus? O que Deus disse a eles? Vocês vão imolar o Cordeiro e o sangue será colocado sobre a verga das portas. Quando o anjo da morte passar e viu o sangue, ele se desvia daquela casa e nenhum mal causará ali. Porque ele viu o sangue. Assim é com a gente. Quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue de Jesus. Por isso a ira não me alcança, por causa do sangue de Jesus, seu Filho. Então Deus nos salva. E Ele nos salva, queridos. Eu preciso entender a plenitude de tudo isso. Ele nos salva nos 3 tempos possíveis: no passado, no presente e no futuro. No passado, pela justificação. Ele me torna justo. No presente, pela minha santificação. Porque a santificação é uma obra de Deus em nós. Ele nos torna santos hoje. Quanto ao passado, Ele me justifica. Ele apaga com o meu passado. Ele não se lembra mais, como diz a Bíblia. E no meu presente, Ele atua na minha santificação pelo Espírito Santo que em mim habita. Como vimos de manhã, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas o salvo tem o Espírito Santo, e por isso o Espírito Santo dia a dia trabalha na minha santificação. Embora às vezes a gente possa resistir, embora às vezes a gente possa abrir a porta da carne, como falei semana passada, dar vazão à carne, mas Deus está trabalhando na minha santificação. Então a salvação é no passado, é no presente e também no futuro, pela glorificação, que nos vai transformar para a sua glória. No futuro, a Bíblia diz, nós seremos transformados para a glória de Deus. Nessa carne, ninguém verá a Deus, mas o nosso corpo será glorificado para o encontro com o Senhor. Veja que a salvação é completa. Deus não salva uma etapa da minha vida, Ele salva tudo, passado, presente e futuro. Não posso limitar o poder de Deus a achar que Ele só atua no meu passado ou até no máximo no presente, mas no futuro eu que tenho que cuidar. É do futuro eu que tenho que cuidar para preservar. Deus faz isso de forma completa.
Ele é poderoso para completar a boa obra que uma vez foi iniciada na vida de cada cristão. É o que diz a palavra de Deus. A salvação é completa. Atuou no passado da gente, atua no presente da gente e certamente vai atuar no nosso futuro. Porque Deus está nos aperfeiçoando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É obra de Deus seguida na vida de cada crente. E a ação de Deus em nós é que provoca uma reação da nossa parte. Veja o que está escrito em 1 de João, capítulo 4, versículo número 19. Vamos ler o texto. 1 de João, capítulo 4, verso 19. Olha como João coloca isso de uma maneira muito clara. Nós amamos. Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Nem somos capazes de amar. A única razão de nós amarmos é porque fomos amados primeiro. A ação de Deus na nossa vida provoca uma reação da nossa parte. Hoje, quando declaramos o nosso amor a Deus, no louvor, nas orações que fazemos, quando declaramos a plenos pulmões que amamos ao Senhor, só podemos fazer isso porque Ele nos amou primeiro. O pecador não consegue dizer que ama a Deus, porque se o amasse, não vivia no pecado. Mas porque Ele nos amou primeiro, podemos dizer, eu te amo, Jesus. Porque Ele me amou primeiro. A ação dEle é que provoca uma reação da minha parte. O seu amor é que provoca a nossa santificação. Como diz a Bíblia, o amor de Cristo nos constrange. Ficamos constrangidos porque sabemos que não merecemos. E esse constrangimento nos leva a agir de uma maneira diferente. Nos leva a agir como pessoas transformadas, porque Ele nos amou, nós hoje somos capazes de amar. Então, esse agir constante de Deus na nossa vida não deixa margem para dúvida. Se Deus está agindo dia a dia na sua vida, e você pode testemunhar isso, você tem a certeza da sua salvação, porque você sabe que você não é bom, você sabe que você não é merecedor, mas você confia no amor de Deus. No amor que te foi dado sem nenhum merecimento da sua parte. No amor que operou de tal maneira que até te capacitou também a amar. Por isso você acredita e tem certeza da sua salvação. E por fim, volta lá em Romanos capítulo 5 e vamos ler o último versículo, o versículo 11. Paulo termina texto dizendo assim, então, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O que Paulo está dizendo é que nós recebemos de Deus uma nova posição nessa vida. Recebemos a reconciliação, recebemos uma nova posição, não apenas aqueles argumentos todos que ele usou anteriormente, ele agora traz mais um argumento. Nós temos uma alegria em Deus, como ele diz aqui no verso 11, também nos gloriamos em Deus. O salvo tem alegria em Deus, porque reconhece que Deus o salvou. Reconhece que não merecia e foi alcançado. Tem alegria da salvação em Deus. Temos alegria em Deus por Jesus Cristo. E você percebe que Cristo é mencionado aqui nesse texto o tempo todo? O tempo todo ele é mencionado. São 9 vezes que Jesus é mencionado no capítulo 5 de Romanos até o versículo 11. 9 menções, Jesus, Jesus, Cristo, Cristo, porque é Ele o autor e consumador da nossa fé. Como nós louvamos aqui essa noite, irmãos, é Ele o autor e consumador, é Ele que operou tudo isso em nós.
Não fui salvo por ser bom, fui reconciliado porque estava brigado com Deus, estava de mal com Deus, e Ele me trouxe para perto por causa de Cristo, por causa do seu amor, que constrange, que me deixa sem ação, que me reconcilia, para que eu possa voltar a ter um relacionamento com Deus, que antes estava irado comigo, mas agora não está mais irado com você. Deus não está mais irado com você. Dá para entender isso? Muita gente não consegue entender isso, porque toda a imagem que tem de Deus é de um Deus irado, pronto para punir o menor deslize. É verdade que Deus pune o pecado? Sim, é verdade que Ele pune o pecado. É verdade que Deus é rigoroso? Sim, é verdade que Deus é rigoroso. Mas é verdade também que Ele é amor. É verdade também que Ele me amou de tal maneira que deu o seu único filho para me salvar. E por esse amor que eu não merecia, eu fui salvo. Então eu tenho que ter um relacionamento com Deus baseado no amor e não no medo. Nós falamos aqui semana passada, o medo que angustia a alma, que tira o sossego do coração do homem, que faz com que a alma fique desajustada, é o medo da morte, é o medo de Deus, é o medo da vingança, é o medo disso, o medo daquilo. A Bíblia diz: o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Lembra do amor que eu estou falando aqui? É esse amor que lança fora o medo. Esse amor. O problema é que as pessoas ficam confusas ao ouvirem sobre isso, porque pensam: então eu vou me aproveitar do amor de Deus. Já que Ele me ama tanto, eu vou viver do jeito que eu quiser, vou pecar, vou fazer tudo o que me der na telha, porque eu estou garantido, né? Diriam alguns. Não, o amor de Cristo constrange. O verdadeiro salvo é verdadeiramente contrito, porque sabe o quanto foi amado, porque valoriza do buraco onde saiu, não cospe no prato que comeu, porque crê naquele que o salvou e sabe que não havia nenhum merecimento próprio, que foi uma obra da graça, da misericórdia de Deus. Mas esse conhecimento traz paz. O que nós precisamos viver é paz. A paz de saber que sou salvo, de que fui amado e que continuo sendo amado e cuidado por Deus. Isso que eu preciso entender. E aí, com essa certeza, aí eu consigo levar o Evangelho a outras pessoas. Sabe qual é o problema de não se ter certeza da salvação? É que você não consegue evangelizar. Jesus disse que a gente deveria ser pescador de homem, não é verdade? Jesus disse que nós deveríamos, igreja, pregar o Evangelho a toda criatura. Como é que você vai pregar algo em que você não acredita? Como é que você vai pregar salvação se você tem dúvida da sua? Pensa sobre isso. Como pode isso acontecer? Como é que você vai dizer a alguém que Jesus salva, mas você mesmo não tem certeza da sua? Tem dúvida, tem medo, vive angustiado, se errou, se deixou de errar, o que vai acontecer? Como pregar se você primeiro não crer? Então, para a gente terminar, abra a Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 18 até o versículo número 20. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 20. No verso 17 está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra
palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo diz: eu que criei, me tornei um embaixador da parte de Cristo. Eu que fui reconciliado, recebi o ministério da reconciliação. Ministério, irmãos, é serviço. Todos que aqui foram reconciliados receberam este serviço de Deus, levar a reconciliação a outras pessoas. Mas se você não crê que você é salvo, se você não tem certeza daquilo que você vai passar para os outros, certamente você não será convincente. Quem é convincente naquilo que fala é aquele que acredita plenamente naquilo que está expondo. Assim é o melhor vendedor, mal comparando, né? É aquele que acredita no seu produto. É aquele que fala com paixão daquilo que está apresentando. Se você tem dúvida, como é que você vai apresentar a salvação para alguém? Como é que você vai atuar no ministério da reconciliação? Certamente não será possível. Deus está nos chamando a uma reflexão. Salvação é uma obra de Deus, é pelo poder de Deus, e é Ele que salva, é Ele que reconcilia, justifica, aproxima, e é Ele que me mantém salvo. As minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos, disse o Senhor Jesus. Creia na salvação, confie nela, confie em Jesus que te amou e viva sempre disposto a deixar Deus operar no teu coração, através de você, para que você sirva ao ministério da reconciliação. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que foi feito pelo Senhor na cruz. Senhor, eu quero nesse momento colocar a minha vida e a vida de cada irmão aqui em tuas mãos, orando a Deus para que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, entendimento do teu amor, entendimento de como nós não somos merecedores de coisa alguma, que dependemos do Senhor, necessitamos do Senhor, e o Senhor nos salvou gratuitamente pelo seu sangue vertido na cruz por cada um de nós. Que isso nos traga paz, que a reconciliação com Deus nos traga paz. Não somos mais inimigos de Deus, temos paz com Deus, fomos justificados com Deus por meio de Jesus, o nosso Senhor. Que isso traga paz ao coração dos meus irmãos, traga certeza da salvação, para que possamos viver como salvos. E aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente colocada por Deus. E é isso que temos que viver, Pai, na tua presença,
de acordo com a tua vontade, crendo no Senhor, confiando em Deus, lançando fora todo medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ó Senhor Jesus, tira o medo dos meus irmãos, traz a tua graça, ministra o teu amor. Ele é a razão de nós podermos amar também. Oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigado, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai. Glória a Deus.